Boa tarde, sejam bem-vindos ao último deste primeiro ciclo de webinars para a administração pública, hoje com o tema de comunicar com os cidadãos no contexto da pandemia. Este primeiro ciclo de webinars decorreu de 28 de abril até hoje, dia 14 de maio, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que irá continuar num segundo ciclo de webinars que terá início amanhã, dia 15 de maio, e terá como tema a primeira conferência do segundo ciclo, o trabalho colaborativo na administração pública. O segundo ciclo de videoconferências vai se estender até dia 29 de maio, num total de 10 sessões, num formato de vários conferencistas e um moderador. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas através do formulário online que se encontra disponível no site do INA, em ina.pt. A nossa sessão de hoje conta com dois momentos. Um primeiro momento será feita a apresentação pelo Dr. Pedro Tavares, diretor do Departamento da Vision Box, Soluções de Visão por Computador S.A., a quem desde já agradeço a ter aceito o nosso convite e muito obrigada pela sua disponibilidade. E um segundo momento, após a apresentação do Dr. Pedro Tavares, haverá a resposta às questões que, entretanto, podem ser colocadas pelos participantes através de uma ferramenta que têm no vosso ecrã, designada como QIA de Questions and Answers. Na nossa sessão também temos hoje a doutora Sofia Figueiredo, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que tem acompanhado a interpretação para a língua gestual portuguesa. Desde já agradeço também o apoio. Vou então passar a palavra ao Dr. Pedro Tavares. Muito obrigado, muito obrigado. Antes de mais, um agradecimento ao INA pelo convite, pelo amável convite para estar aqui presente. Eu gostaria de me apresentar brevemente, explicar um bocadinho porque é que aqui estou e quem é que eu sou. Portanto, a minha área, eu sou na área de Ciências da Comunicação, depois tive uma pós-graduação em Business, uma outra na área da Tecnologia e depois um mestrado também na área da Gestão de Inovação, tudo o que tem a ver com tecnologias de inovação pela Universidade Nova. Trabalhei bastantes anos na administração pública, com muito orgulho posso dizer que fui um servidor do Estado enquanto funcionário público. Passei inicialmente pelo MIC, depois pela AMA, na transformação do que foi a segunda geração das lojas de cidadão, as iniciativas ligadas ao Simplex, tudo o que teve a ver com como é que nós podemos comunicar mais efetivamente a utilização de serviços digitais, a simplificação, a melhor comunicação com mais proximidade dos cidadãos. Depois passei ainda pelo Turismo Portugal, estive uns anos no setor privado, passei pelo setor privado e em 2015, 2016 estive no gabinete, inicialmente da Sra. Ministra da Justiça e depois no gabinete da Sra. Secretária de Estado da Justiça, no que teve a ver com a execução de muitas das iniciativas focadas no plano de justiça mais próxima, ou seja, um plano que também teve como objetivo precisamente aproximar os cidadãos numa perspectiva também de melhoria de serviço, proporcionar melhor serviço, mais simples, mais rápido, mais digital, mais transacional, mas também mais humano e mais próximo, mais claro e perceptível para todas as pessoas. Esse plano estendeu-se até ao final da legislatura anterior e foi lançado muito recentemente, há cerca de 2 meses, um novo plano de justiça mais próxima. Eu, nesta altura, fiz uma pausa na administração pública, no setor público. Estou nesta altura numa empresa privada, na Vision Box, precisamente nas áreas de marketing, mas sinto-me especialmente próximo do setor público. Aliás, eu sou formador do INA, sou formador também de outra escola. Gosto muito de trabalhar com o setor público, muito de poder ajudar à diferença, muito de poder ajudar à simplificação. E dito isto, é nesse contexto que estou aqui com muito gosto para mostrar um bocadinho do que são algumas ideias, alguns percursos, alguns exemplos do que é que nós podemos fazer para de facto melhorar a comunicação
num contexto que eu já vou mostrar um bocadinho, no que tem a ver com a comunicação não muda assim tanto no que tem a ver com a transição digital. Portanto, o primeiro ponto que eu aqui gostava de falar era, nós vamos falar de comunicação. E não é por acaso que eu pus no contexto de pandemia, com risco. Porque, efetivamente, comunicação é uma ação que nos deve motivar sempre. É uma ação que nós temos em todo momento, constantemente, uns com os outros, e que devemos trabalhar para isso. Por isso é que o contexto de pandemia proporciona, efetivamente, novas formas, novos canais, novos métodos de comunicar, de falarmos com os outros, nos aproximarmos dos outros, mesmo que à distância, como aqui estamos a fazer, mas efetivamente não deixa de ser comunicação. Portanto, esse é um dos primeiros pontos que eu gostava de falar. Portanto, eu vou tentar dividir, sendo que esta agenda, obviamente, é mais ou menos flexível, alguns pontos terão alguma flexibilidade, mas eu vou tentar dividir isto por 3 etapas, digamos assim, 3 etapas, e depois abrir um bocadinho ao debate e para a conversa que também se quer proporcionar aqui nesta sessão. Portanto, falar um bocadinho de alguns conceitos, algumas tipologias na área da comunicação, explicar um bocadinho o que é que muda, efetivamente, na transição do digital, e é preciso, de facto, e eu volto a dizer, a transição digital é o grande mote para a mudança, não é o contexto de pandemia, atenção, a transição digital é efetivamente o mote para a mudança, já acontecia antes, obviamente terá de ser incentivada, proporcionada por causa disso, e portanto temos que também, às vezes pelos piores motivos, também tirar algum partido do que foi este momento mais difícil em que vivemos, para nos adaptarmos a uma nova realidade, essa é uma segunda dimensão, e finalmente, como é que nós, em termos de comunicação, podemos melhorar a forma como trabalhamos toda a perspectiva do digital, e vou dar aqui alguns exemplos do que pode ser feito. Um dos primeiros pontos que eu gostava de realçar é esta ideia que eu acho muito importante, que é nós não interrompemos o serviço público porque estamos mais distantes ao nível físico. Isso é um ponto absolutamente central e nós temos que ter a clara noção que temos que ser criativos, temos que ser eficazes, temos que ter perseverança, efetivamente, de garantir que o serviço público continue a acontecer. E, portanto, não aquela ideia de nós vamos interromper e vamos deixar de proporcionar serviço público. E serviço público inclui comunicar. E serviço público inclui saber chegar aos outros e sabermos estar próximo dos outros. Portanto, mesmo que tenhamos viseiras, mesmo que tenhamos máscaras, mesmo que estejamos à distância, mesmo que tenhamos outras formas, efetivamente, de nos conseguir ligarmos aos outros, estamos a prestar serviço público e estamos a comunicar. Portanto, esse é um primeiro ponto que eu gostava de realçar e de reforçar nesta conversa. Depois uma segunda dimensão, que é se nós pensarmos, estamos a pensar na nossa realidade e na nossa forma, nós nunca em nenhum momento deixamos de comunicar. Nós comunicamos com gestos, nós comunicamos com a voz, nós comunicamos com a nossa face, nós comunicamos quando não comunicamos, comunicamos de todas as formas. Portanto, o comunicar é uma coisa que está, de facto, é pré-existente em nós e é uma necessidade que nós temos de fazer, de estar uns com os outros, de comunicar uns com os outros, nos relacionarmos uns com os outros. Portanto, essa é uma dimensão que é absolutamente central termos esta ideia. Comunicar não é algo que se delega nas outras pessoas, em especialistas, em departamentos, em áreas. Não, é algo que é uma responsabilidade e é uma ação que todos nós fazemos todos os dias, uns com os outros. A segunda dimensão tem a ver efetivamente com o digital, porque de facto o digital veio transformar e acelerar alguns dos comportamentos que nós tínhamos. Inicialmente o digital era apenas um meio, era apenas uma forma, criou-se a web, mas hoje em dia é muito mais do que isso. E nós hoje em dia condicionamos a nossa forma de estar, condicionamos as nossas atitudes, condicionamos os nossos comportamentos, condicionamos a forma de escrever, condicionamos tudo aquilo que são as nossas interações uns com os outros, precisamente pelo canal digital e pela transformação neste tal processo da transição ou da transformação digital, como queiramos chamar este processo. Portanto, temos um novo paradigma que mudou. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que dominar esse paradigma e temos que perceber que nós, efetivamente, temos que dominar esse paradigma e perceber como é que nós podemos melhorar a nossa comunicação através, precisamente, do digital. Mas, dito isto, há aqui uma questão muito importante. Muitas vezes, eu na administração pública sinto muito isto, mas também no setor privado, que é o que dizem, como dizem, é muito giro, é muito interessante, mas depois a minha organização não permite, mas eu não consigo mudar. E esse é um ponto importante que nós temos de perceber, que é, nós enquanto pessoas que comunicamos, enquanto funcionários, servidores do Estado,
todos nós fazemos parte dessa mudança. E, portanto, a cultura tem que, de facto, fazer parte da forma como nós alteramos as formas de prestar, as formas de proporcionar serviço, as formas de estarmos dentro da organização, as formas de falarmos uns com os outros dentro das organizações, as formas de servirmos os cidadãos, porque nós, efetivamente, servimos os cidadãos. Portanto, somos agentes de mudança e temos que trabalhar para essa mudança. E a comunicação contribui muito para isso. Portanto, vamos trabalhar todos e vamos servir todos de embaixadores precisamente do que pode ser essa mudança. Para quê? Para percebermos que o papel que a comunicação tem hoje em dia é muito distinto do papel, se calhar, mais tradicional, numa perspectiva que eu vou mostrar um bocadinho mais funcional, que tinha no passado. E, efetivamente, hoje em dia, a comunicação é cada vez mais estratégica nas organizações e nós temos que perceber que, efetivamente, a forma como nós trabalhamos essa comunicação para que seja mais fácil de ser perceptível pelas pessoas, para permitirmos que os cidadãos utilizem melhor os serviços, nos compreendam melhor, acreditem melhor no serviço público, acreditem melhor no Estado, acreditem melhor também nos privados. Ou seja, para que tudo isso aconteça, de facto, o poder da comunicação mudou. Nós temos que perceber que, efetivamente, temos aqui novos instrumentos, mas também novas necessidades, novos requisitos que temos que conseguir dominar e saber dominar. Dito isto, temos uma outra dimensão que é absolutamente central. Nós somos todos cidadãos, isto é absolutamente claro, não é? E, portanto, somos cidadãos, mas ao mesmo tempo somos consumidores. Ora, como consumidores, nós somos cada vez mais exigentes. Se a nossa internet falha, e neste momento, nesta altura, quando a nossa internet falha, é para nós um problema, nós queixamos. Se compramos um dispositivo e não funciona, nós queixamos. E o que é que fazemos geralmente quando isso acontece? Vamos à internet e escrevemos qualquer coisa a dizer que não funciona. Ora, isso é um ponto absolutamente central que no passado era mais difícil de conseguir as pessoas poder serem ouvidas, que é, as pessoas têm mais facilidade em, se estiverem satisfeitas, reclamam, criticam, avaliam. E, por outro lado, na perspectiva de quem consome a informação, eu quando vou comprar determinada coisa, quando quero realizar determinado serviço, vou à procura na internet perceber se é de confiança, se é credível, se a informação resulta, se não resulta. Portanto, o que é que isto quer dizer com isto? Quer dizer que as fontes tradicionais da informação, que são simplesmente as organizações, que são as marcas, que são os produtos, que são os serviços, hoje em dia não dominam totalmente todo esse circuito. Portanto, esse circuito alarga-se ao próprio cidadão e ao consumidor, que é ele próprio um produtor de conteúdos. Portanto, nós temos que perceber então uma dimensão absolutamente interessante, que é esse produtor de conteúdos está cada vez mais em todo lado. Está como consumidor quando não gosta de qualquer coisa de telecomunicações, está como cidadão quando não gosta de um determinado serviço online. E quando não gosta de um determinado serviço online, quando não se sente satisfeito, quando tem qualquer sugestão a fazer, coloca online e espera que lhe tenha uma resposta. E espera que lhe seja ouvido. E espera que essa resposta que lhe seja dada tente resolver e tente apontar um caminho para essa solução. Portanto, é absolutamente central que isso aconteça. Mas isso muda alguma coisa por causa deste contexto de pandemia? Não, não muda nada, como podem perceber, não muda. O que muda cada vez mais é que nós presencialmente temos cada vez menos tendência a ir. Já tínhamos no passado, em muitos casos, e vamos ter no futuro ainda mais. Portanto, vamos ter mais tendência para utilizar estes serviços desmaterializados. Portanto, qual é que é a evolução que nós pensamos na comunicação? Que papel é que a comunicação foi tendo ao longo dos tempos? Eu, quando estava na escola primária, aprendi um modelo que muitos de nós aprendemos de uma forma muito tradicional, que era aquele modelo da comunicação. Lembram-se? Tínhamos o emissor, tínhamos o receptor, tínhamos a mensagem, tínhamos o canal. Portanto, estávamos a falar de um modelo unívoco, em que uma determinada mensagem, como eu disse, era emitida e um receptor recebia a mensagem de uma determinada forma, descodificava e recebia essa mensagem. Portanto, tínhamos esta perspectiva meramente funcional, em que a comunicação era unidimensional. Tínhamos esta perspectiva unidimensional. Mas, obviamente, todo esse processo, hoje em dia, mudou muito. Mudou, porque todo o modelo de comunicação, as escolas que trabalham precisamente a teoria da comunicação, foram demonstrando como esse modelo funcionava, mas também pelo próprio processo acelerado que o digital veio trazer para essa mudança. E o que é que o digital veio trazer? Mas já é uma questão importante, são números. E estes números são absolutamente centrais. Nós temos que pensar que mais de metade da população mundial hoje em dia tem internet, e se falarmos precisamente na Europa, estamos a falar de números muito altos, números de cerca de 85% das pessoas. E isso leva depois também a uma segunda dimensão que eu vou falar mais daqui a pouco, que tem a ver precisamente com esse tal gap, com este desfazamento entre
Quem tem internet, quem não tem. O componente da iliteracia tecnológica hoje em dia pode criar de facto estes problemas que cada vez temos mais e que assistimos cada vez mais e que temos que num contexto como este conseguir endereçar de uma forma diferente, mais próxima, para garantir que nenhum cidadão fica distante do Estado por um caso destes. Mas efetivamente temos esta dimensão importante, que é as pessoas estão ligadas. Os portugueses, os europeus, as pessoas no mundo cada vez estão mais ligadas umas às outras. Portanto, essa primeira dimensão acontece. E tal como eu referi, este contexto atual veio fazer precisamente porque as pessoas utilizem mais internet, utilizem mais serviços eletrónicos, comprem mais na internet, utilizem mais serviços públicos, digitais. Todas essas dimensões que nós não tínhamos previsto no passado passaram a ser usadas. No outro dia, eu pensava, estava a falar com uns ex-colegas da Justiça e pensava, nós de facto muitas vezes fizemos determinados serviços e oferecemos determinados serviços, proporcionamos determinados serviços e este é o primeiro momento em que eles estão a ser testados de forma massiva. E portanto muitas vezes, às vezes não correm bem, determinados serviços correm menos bem, porque de facto estamos a testar numa escala que nunca tinha sido pensada na altura, mas também ao mesmo tempo uma aprendizagem. Então é uma forma de nós percebermos, não, de facto agora, a partir de agora as coisas vão ser diferentes, porque nós vamos ter que testar em escalas como nunca teríamos no passado, como nunca tínhamos no passado. Eu vou mostrar aqui um bocadinho alguns exemplos com esta ideia de não basta dizer que um serviço está disponível, é preciso assegurar que as pessoas utilizam esses serviços. Dito isto, nós de facto temos esta dimensão de utilização da internet, mas nós utilizamos a internet não como uma perspectiva meramente funcional, mas de facto como uma perspectiva que muda de facto a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. E este distanciamento a que fomos obrigados, infelizmente, por este contexto, nos mostrou isso mesmo. Estamos aqui, mais de 1000 pessoas, reunidas, precisamente num espaço como este, que num contexto normal, num contexto comum, se calhar nunca teríamos oportunidade para estarmos juntos e falar desta forma, falar com esta facilidade e falar nestes espaços sociais proporcionados precisamente pelo digital. Portanto, esta dimensão é muito importante reforçar. Cada vez mais temos mais gente a utilizar redes digitais, tecnologias digitais, redes sociais. A utilização é cada vez mais massiva e em Portugal esses números demonstram precisamente esta utilização. Portanto, para concluir esta primeira fase, temos então uma nova abordagem e necessitamos desta nova abordagem. Não basta comunicar de uma forma unívoca, em que emissor comunica para receptor, não, porque o receptor hoje em dia é crítico, costumo brincar, tem personalidade jurídica, e ele tem personalidade jurídica e fala connosco e responde-nos. Portanto, nós temos que também responder de volta e saber responder de volta para proporcionar melhor serviço, porque acima de tudo nós servimos cidadãos. E isto é absolutamente central percebermos e trabalharmos essa dimensão de serviço. Portanto, esta comunicação cada vez mais interativa serve precisamente às organizações de uma forma que não servia no passado. Serve às organizações porque chega mais próximo dos cidadãos, quando há novos serviços, quando há novos produtos, quando há coisas que queremos comunicar mais rapidamente, e este exemplo também da pandemia permitiu-nos rapidamente, este conceito do Estamos On, rapidamente proporcionar vários serviços online, porque foi necessário precisamente mudar, fazer uma migração rápida, precisamente para determinadas necessidades. Depois, esta dimensão absolutamente essencial, que nós temos que ter uma política integrada, em que nós percebemos o que é que efetivamente as pessoas querem, que serviços é que as pessoas querem, portanto, as organizações têm que perceber essa forma para comunicar de uma forma integrada. Finalmente, temos que ser coerentes. Temos que perceber que o discurso que fazemos, um determinado serviço que lançamos, tem que ser coerente efetivamente com aquilo que é feito. Portanto, não basta dizer que determinado serviço está disponível e depois não ser passível de ser usado. E no passado muitas vezes aconteceu isso. Temos que garantir que isso é feito. Porquê? Porque senão o cidadão vai responder imediatamente numa rede, num fórum, num núcleo a que tenha acesso com muita facilidade que determinado serviço não é passível de ser utilizado. Portanto, temos que ter efetivamente muito cuidado e muita preocupação com a coerência na forma como comunicamos. Ora, a forma como comunicamos distribui-se não só efetivamente por um canal, ou seja, a web não é efetivamente um sítio, mas é uma forma, é uma rede complexa de diferentes pontos de contacto em que os cidadãos podem chegar. Eles podem chegar diretamente através do site, eles podem chegar pelas redes sociais, eles podem chegar por mail, por eventos como este a que estamos a assistir, podem chegar porque realizaram um serviço, porque pesquisaram na net determinada informação, porque leram sobre determinado assunto,
podem ir também presencialmente, e presencialmente é preciso ver que o digital não é o oposto do presencial. A transição digital é todo um conceito de desmaterialização, de simplificação, de melhor funcionamento dos serviços também de forma interna, que proporciona um serviço, como se diz, multicanal. Portanto, esta ideia do digital ser absolutamente desmaterializado através de um canal como este, não é necessariamente assim. Portanto, o digital afeta todas estas diferentes dimensões que aqui estamos a falar, e por isso é que a questão da coerência é absolutamente central. Portanto, eu na web tenho que ter exatamente a mesma informação também que tenho quando vou a um determinado serviço público, e tenho que ter a mesma linguagem, já vou falar também disso, tenho que ter também a mesma linguagem, a mesma forma, porque o cidadão é o mesmo cidadão que vai a um sítio e que vai a outro, tal como os funcionários têm que dominar a linguagem dos dois canais cada vez mais. Portanto, nós evoluímos dessa tal dimensão que há bocadinho falava, nesta perspectiva mais tradicional, uma perspectiva meramente instrumental e funcional, para dimensões seguintes. Primeiro temos a própria dimensão humana do mundo em que estamos. Nós estamos efetivamente inseridos em ecossistemas próprios, as relações que temos uns com os outros, com as organizações, com o Estado, ou seja, toda a ligação que temos à volta precisamente do nosso ecossistema. Depois a própria dimensão cultural que temos. Nós temos que perceber que comunicar em Portugal não é a mesma coisa que comunicar na China, não é a mesma coisa que comunicar na Rússia, não é a mesma coisa que comunicar no Brasil, e portanto em cada uma destas dimensões é diferente. Eu se fizer um pedido de nacionalidade, um serviço novo de pedido de nacionalidade, tenho que me preocupar onde é que ele vai ser recebido. E se for recebido efetivamente por cidadãos que estão no Brasil, num outro país qualquer, tenho que perceber quais é que são também as necessidades, as dores, qual é que é o mundo em que efetivamente aquela comunicação se vai inserir e vai estar enquadrada. E finalmente o último ponto, que é um ponto que todos nós também devemos compreender, que é nós temos objetivos estratégicos nas organizações e a comunicação também deve servir essa dimensão estratégica ligada às organizações. Cumprirmos a nossa missão. Cumprir a nossa missão não é dizer que está feito, não é passar para PDF e colocar online e dizer que está online. Não, cumprir a nossa missão é saber que os cidadãos percebem o que é que fazemos, os cidadãos, seja o nosso público mais lato, por assim dizer, seja o público específico, seja as pessoas a quem servimos percebem o que é que nós fazemos, descobrem efetivamente a informação, entendem o que fazemos e sabem agir sobre isso. E essa é a dimensão estratégica que nós devemos assegurar que as organizações conseguem dominar e, como é óbvio, os próprios funcionários devem saber dominar. Todas estas dimensões trabalham em conjunto, nenhuma delas funciona de forma separada. Portanto, essa estratégia é a forma que nós podemos ter de assegurar que efetivamente temos uma boa mudança organizacional. A mudança organizacional não se faz de um dia para o outro, não se faz só com uma pessoa, não se faz só com uma estratégia, não se faz só com um ponto, faz-se com precisamente a junção de todas estas linhas, a junção de todas estas formas de trabalhar, todas estas formas de conseguirmos efetivamente atingir os objetivos do que queremos fazer como organização. Passamos para a segunda fase. Portanto, quando nós estamos a pensar nisso em termos gerais, em termos de lógica geral, seja no setor público, seja no setor privado, vamos tentar perceber alguns exemplos do que é que no setor público as especificidades nos levam a ter ainda mais preocupação precisamente com a forma como nós devemos conseguir passar a mensagem. Eu vou dar aqui algumas pistas também para debate e para pensarmos e para refletirmos sobre esse ponto. Uma das primeiras questões que nós temos é, efetivamente, nós, um tempo atrás, vivemos momentos em que a mudança se dá de uma forma muito mais rápida. Nós temos processos de mudança mais rápidos, temos micro-movimentos que detectamos em determinadas questões, temos assuntos a serem batidos de uma forma muito mais rápida. Portanto, o processo de mudança é efetivamente mais rápido e muitas vezes não lhe conseguimos chegar de uma forma tão próxima como nós imaginamos, precisamente por esta dispersão toda, por esta multiplicidade toda de pontos de contactos que existem. Portanto, essa é uma primeira dimensão. Depois, uma segunda dimensão, obviamente, que é esta tal realidade que aqui a todos nos traz, que é, estamos num novo momento em que temos de prestar serviço num contexto que nós próprios não sabemos quando é que termina, se alguma vez terminará nesta lógica de prestar um serviço de uma forma diferente. Portanto, estamos num contexto diferente ao qual, efetivamente, fomos forçados. Mas depois há uma dimensão que é absolutamente central, que é a confiança é um ponto principal no Estado. Os cidadãos têm efetivamente de ter confiança.
Só que quando nós pensamos na questão da confiança, há vários indicadores e vários indicadores de medição da confiança que os cidadãos têm para com o Estado. A OCDE fazia um estudo, tem feito menos nos últimos anos, a Comissão Europeia também faz estudos na área da confiança, e demonstraram que, sobretudo em Portugal, aqui há uns anos, houve uma quebra relativamente grande na confiança entre o Estado e a administração pública. Ora, isso verifica-se em momentos de crise, em momentos em que nós temos fases mais negativas na área da economia, sobretudo, leva a momentos de desconfiança que os cidadãos têm com o Estado. E esse é um momento, e portanto eu costumo mostrar este slide geralmente quando costumo dar esta formação, dar este exemplo como o exemplo da crise anterior, e voltei a este slide precisamente porque nós vamos entrar numa nova fase. Nós vamos entrar numa fase em que temos de facto um momento em que as pessoas vão, infelizmente, viver uma nova crise que todos nós não queríamos, mas que vai ter consequências. Ora, uma dessas consequências pode ser, e vamos tentar evitar que seja, é precisamente a relação dos cidadãos com o Estado, por conjunto e, obviamente, de dimensões relacionadas com a prestação de serviço, com a realização de serviço, com precisamente dificuldades financeiras, com todo um conjunto de dimensões, obviamente, associadas ao contexto, infelizmente, de uma crise, mas, de facto, vamos ter essa dimensão. Portanto, nós temos que conseguir atravessar esse desafio para não voltarmos a viver aquilo que nos aconteceu aqui há uns anos, que é esta desconfiança que os cidadãos têm no Estado. E para isso temos que conseguir trabalhar de outra forma, motivar de outra forma. E eu dou, antes que avançar muito, dou aqui um contexto, eu saí em 2011 da administração pública, eu era mesmo funcionário da administração pública, desvinculei-me em 2011, na altura em que saiu nas notícias que os funcionários públicos eram mais uma despesa, eram mais uma despesa para o Estado, pesavam no orçamento de Estado, e eu pensava, mas de facto nós todos trabalhamos tanto, esforçamos tanto, porquê que temos que ouvir de facto uma coisa dessas? E foi uma altura em que eu pensei, não, eu de facto não quero ouvir isto, porque acho que isto é injusto, isto não representa aquilo de facto que é um esforço, mas há uma componente de imagem pública que de facto nós devemos estar preocupados, nós devemos estar atentos. E é por isso que há aqui um conjunto de dimensões que eu aqui vou agora falar, que nós também, através da comunicação, podemos melhorar precisamente para não criar este desfazamento entre cidadãos que não estão no Estado, que não estão ligados ao Estado, e cidadãos que estão, de facto, efetivamente, que são servidores públicos. E nós temos que os cruzar e os pôr cada vez mais próximos. E a comunicação é essencial para que isso aconteça. Portanto, para evitar este erro do passado, há aqui vários pontos. Pontos porquê? Porque nós temos que garantir que a confiança é central para o processo democrático, para evitar sistemas populistas. Este é um ponto central. Portanto, para trazer as pessoas de volta, eu vou mostrar aqui alguns exemplos e alguns pontos que podem ajudar precisamente a trazer essa maior proximidade com as pessoas e com os cidadãos. Ora, um primeiro ponto é esta ideia de este medo que muitas vezes temos na administração pública e no Estado, que é o medo de comunicar. Muitas vezes porque os processos hierárquicos são grandes, as dificuldades que temos para aprovações de determinada informação são grandes, leva-nos muitas vezes a não comunicar. Eu só de pensar no trabalho que isto dá, eu não vou fazer nada, eu não vou comunicar. Ora, não comunicar vai fazer com que alguém comunique por nós. E, portanto, esse é um primeiro ponto que é absolutamente central. Ora, nós mais ainda, estando nós num contexto como este, em que estamos mais afastados uns dos outros fisicamente, não comunicar e não saber comunicar nesta altura vai fazer com que alguém comunique facilmente. E não é por acaso que nós, no início da pandemia, temos um conjunto enorme de mensagens falsas a serem trocadas todos os dias por mensagens, por redes sociais, etc. Ou seja, esse vazio tem que ser preenchido por informação. Porque nós trabalhamos precisamente com esta ideia de nós comunicamos para as pessoas, seja ao nível de governo, seja ao nível da administração pública. E, portanto, estes dois pontos, de facto, são absolutamente centrais. E muitas vezes há aquela ideia de, não, mas comunicar para os cidadãos é propaganda. E, portanto, não vamos fazer propaganda para não comunicar. Ora, são coisas muito diferentes. Comunicar é um dever da administração pública. Propaganda é outra coisa completamente diferente. É passar uma doutrina. E, portanto, nós temos que perceber que a comunicação temos todos que saber fazer, temos todos que fazer, é um dever nosso enquanto servidores do Estado. Ora, se isso é verdade, também há muitos estudos que dizem que a comunicação e as técnicas de comunicação, os conhecimentos de comunicação são um dos pontos mais fracos na administração pública. De facto,
domina-se pouco as regras da comunicação, as técnicas de comunicação, a forma de comunicar. Este é um estudo feito todos os anos por uma das maiores organizações mundiais que demonstra precisamente as dificuldades que existem na área da administração pública e no serviço público, precisamente para comunicar. Que não é só em Portugal. Este estudo é um estudo mundial que explica precisamente a dificuldade que existe precisamente em saber comunicar bem, em saber analisar os resultados e saber melhorar a cada dia da forma como comunicamos. Porque, tal como eu disse, todos nós comunicamos numa organização. Do topo a qualquer outro, nem falo em organizações hierárquicas, mas de uma estrutura a outra estrutura, todas as pessoas sabem comunicar, todas as pessoas devem saber comunicar e todas elas têm esse papel e essa importância que é saber comunicar e poder comunicar com as pessoas. Portanto, sabendo nós que temos que comunicar, temos que fazer um bocadinho como... Eu gosto de dar este exemplo da Tesla, porque o CEO da Tesla, que é conhecido por, às vezes, escrever algumas coisas extravagantes, é também a mesma pessoa que quando alguém no Twitter coloca uma sugestão, coloca uma dúvida, coloca uma reclamação, responde ele próprio diretamente. E, portanto, temos que perceber, e daí eu falar esta questão da tal hierarquia, muitas vezes, cada vez hoje em dia é menos relevante, é do topo ou não topo, de uma organização matricial, uma organização hierárquica, todos devem saber poder falar sobre essa organização. E deve essa mensagem ser coerente. Portanto, nós não temos de deixar isso para o departamento, para o determinado departamento responder. Nós devemos precisamente alertar para que está determinada informação, nós devemos ver que existe determinada informação, nós devemos saber dominar ferramentas para poder efetivamente responder, nós devemos relacionar uns com os outros para poder eficazmente responder essa mensagem e perceber que, tal como este CEO, o Elon Musk, sabe responder, também nós devemos poder saber responder a uma organização rapidamente e trabalharmos para ajudar a melhorar essa forma de organização. Ora, como é que isto se faz? Ora, isto se faz com o princípio, e o princípio é sempre como é em todo lado, que é saber planear. Nós temos que planear muito bem uma estratégia de comunicação para melhorarmos a forma como chegamos efetivamente aos cidadãos. Ora, planear obriga a um primeiro ponto. Obriga a nós pensarmos muitas vezes que não basta estar numa rede social, por exemplo, para dizer que nós já estamos e já dominamos a transição digital. Não basta dizer siga-nos no Facebook, nós abrimos um canal. Não basta isso. É preciso muito mais do que isso. É preciso trabalhar muito no conteúdo da mensagem, é preciso trabalhar muito na forma como nós formulamos a informação para precisamente nos pormos do ponto de vista de cidadão e servi-lo melhor nesse contexto. Chama-se isto design de serviços. Trabalhar melhor um serviço, a partir também da comunicação, mas também de outras dimensões, para precisamente servirmos melhor o cidadão do ponto de vista dele. Ora, para que isso aconteça, nós temos que começar pelo princípio. E muitas vezes nós somos meramente táticos, ou seja, fazemos determinado conteúdo, fazemos determinado texto, e eu assisto em todo o tipo de organizações que é, eu às vezes exponho qualquer coisa numa rede social, ou às vezes faço determinado anúncio, às vezes faço uma notícia, e eu nem sei muito bem o que estou a fazer porque me mandaram fazer. Ora, esse é um ponto principal, nós temos que pensar o que é que nos move, o que é que move a organização, que valores movem aquela organização, quais é que são os nossos objetivos, o que é que nós queremos efetivamente mudar, o que é que nós queremos efetivamente pensar. Eu convido-vos a ler este livro do Simon Sinek, que em português se chama Comece pelo Porquê, que ajuda muito a pensar precisamente nesta lógica, que é como é que nós nos pomos, nós partimos não do como e do porquê, mas efetivamente porquê que fazemos efetivamente no como e do quê, peço desculpa, com o porquê que fazemos efetivamente as coisas e porquê que queremos efetivamente fazer quando estamos a realizar determinada ação. Portanto, começar pelo princípio é absolutamente principal fazer para efetivamente sermos mais eficazes. Ora, dito isto, há uma dimensão que tem a ver com a nossa própria forma de conseguir assimilar a mensagem, percebermos melhor a mensagem. Ora, para percebermos melhor a mensagem, nós temos que nos pôr do ponto de vista do cidadão, da pessoa que vai receber a determinada mensagem, a determinada informação. E há um conceito que se chama neuromarketing, que eu não vou desenvolver demasiado hoje aqui, mas tem a ver com a forma como nós recebemos as mensagens, tem a ver com a forma como nós somos todos um bocadinho egoístas, que é, nós pensamos o que é que eu tenho a ganhar com determinada coisa, muitas vezes. Eu quero um computador, tenho a ganhar com isso, ser mais rápido, responder e-mails, etc. Eu quero determinada coisa, eu ganho determinado vantagem por isso. Ou seja, eu tenho que conseguir responder à dor. E, portanto, nós também na administração pública temos que conseguir
saber responder às dores que as pessoas têm com aquilo que temos para oferecer. Se a pessoa não pode ir fisicamente a um determinado serviço público, porquê é que pode realizar um serviço online? Isso é uma dor que responde. Portanto, nós temos que conceber a comunicação, trabalhar a comunicação precisamente com essa resposta à tal dor, a essa tal forma de nos estarmos mais próximos através daquilo que é a resposta, não através do produto, não através da funcionalidade, não através da feature, por assim dizer, que temos, um novo, mas através da dor que respondemos efetivamente daquela pessoa que nós estamos a comunicar. Portanto, temos que trabalhar aquilo que se chama a nossa proposta de valor. O que é que nós temos para oferecer que aquela pessoa possa ganhar com isso? E isto aplica-se, mas pode dizer, mas isto aplica-se muito a empresas. Não, isto aplica-se a empresas e aplica-se também ao setor público. E é muitas vezes aquilo que faz com que as pessoas não utilizem os nossos produtos e que não utilizem os nossos serviços. É central que nós consigamos responder melhor às dores através daquilo que nós temos para oferecer. E isso é um ponto central. Portanto, este é o primeiro passo para começarmos. Depois uma dimensão importante que é, nós falamos muitas vezes no cidadão, e eu já aqui referi várias vezes a questão do cidadão, mas o cidadão não é uma pessoa, não é uma massa, quer dizer, o cidadão é uma pessoa. E se nós estivermos a comunicar na justiça para advogados, não é a mesma coisa se eu estiver a comunicar para médicos, não é a mesma coisa que eu estiver a comunicar para jornalistas, para pessoas que utilizam muita tecnologia, para pessoas que não utilizam a tecnologia. Portanto, eu tenho que saber adequar muito bem a mensagem para cada um destes grupos, para cada um destes tipologias de pessoas, pensar para quem é que eu vou falar, com quem é que eu vou falar, mais ainda agora à distância. Se nós temos esta barreira tecnológica, que é este ecrã que nos está a separar, eu tenho que saber quem é que está do outro lado. E perceber que quem está do outro lado não é uma massa, é um grupo de pessoas que têm necessidades específicas e que têm necessidades de ter discursos específicos para cada um deles. Portanto, como é que isso se faz? Isso se faz precisamente descobrindo precisamente quem é o nosso público, para quem é que nós comunicamos. Eu costumo brincar com esta ideia que é, nós temos que conhecer o nosso público como conhecemos a nossa família. Isso faz-se investigando de uma forma, às vezes, meramente online, pesquisando por estudos, por informação, outras vezes por entrevistas, outras vezes por pequenos questionários que fazemos, outras vezes por falar com as pessoas, e essa investigação contribui muito para a forma como nós proporcionamos um melhor serviço e uma melhor comunicação. Depois uma terceira dimensão, peço desculpa, que é a dimensão de termos uma estratégia que seja coerente. Quando definimos um objetivo, esse objetivo tem que ser mapeado com aquilo para quem vamos trabalhar, para que é que o queremos trabalhar, para que é que queremos trabalhar determinado objetivo, esse é um ponto absolutamente central, mas tem que ser coerente com aquilo que queremos definir como objetivo de topo. Portanto, é absolutamente central esse ponto de sabermos fazer. Depois, a dimensão que é central precisamente quando falamos da questão da confiança, que é trazermos para o debate o cidadão. É absolutamente central nós sabermos trazer o debate para o cidadão. Eu dou este exemplo que eu acho que é um exemplo interessante, que é quando lançámos a primeira edição do Plano de Justiça Mais Próxima, era possível aos cidadãos submeterem ideias para a Justiça, para mudar a Justiça, fazer parte do Plano de Justiça Mais Próxima. E tivemos muitas pessoas a submeter ideias, e o que criámos foi um sistema, no início automático, que fazia com que no dia a seguir a pessoa submeter uma ideia, recebia uma mensagem da Sra. Ministra da Justiça, que estava, de facto, o remetente era efetivamente a própria Sra. Ministra, que agradecia aquela ideia e que dava ideia do que ia ser a sequência após aquela submissão de ideias. E, de facto, todo o processo era acompanhado. Ora, o que é que isto criou em muitos casos? Primeiro criou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi, tivemos 80% das pessoas a abrirem este e-mail. Porque não é todos os dias, efetivamente, que recebem uma mensagem destas. E depois uma segunda dimensão, que é termos dezenas, muitas vezes centenas de pessoas que responderam a dizer, sem saber que aquilo era um e-mail automático, Sra. Ministra, eu só lhe queria agradecer, eu sou um mero cidadão que queria apenas ajudar a contribuir precisamente para mudar a justiça. Ora, isto traz-nos, precisamente, nós depois respondíamos a este e-mail de uma forma pessoal, obviamente, e o que fazíamos era isto traz-nos proximidade. Isto traz-nos uma forma nova de proximidade que também o canal digital pode trazer, como nunca tínhamos num processo mais tradicional. Portanto, hoje em dia, num contexto destes, isto se pode acelerar mais. Eu vou acelerar um bocadinho, que eu já estou a ficar um bocadinho em cima do tempo. Depois a dimensão que é um desafio que nós temos muitas vezes na administração pública, que é a questão da linguagem. A linguagem muitas vezes está feita, em muitos casos não evoluiu ao longo dos anos, noutros não está adaptada ao público final, e isso dificulta que as pessoas percebam. Quantos de nós temos muitas vezes problemas
em realizar determinados serviços, porque não percebe aquela linguagem. Quantos de nós têm problemas quando recebe, por exemplo, e vou dar este exemplo a seguir, uma notificação. Ora, neste caso, este processo foi um processo interessante na área da justiça, que fez-se um trabalho de reformulação da forma de escrita das notificações para os cidadãos. Na verdade, continua-se a mandar efetivamente uma notificação, neste caso na área das injunções, ou seja, quando há dívidas para pagar, e neste processo o que foi feito foi, muitas vezes as pessoas recebiam uma injunção no tribunal, ficavam em pânico, sem saber o que é que tinham que fazer, e a primeira coisa que faziam era ir ao tribunal, à secretaria, perguntar o que é que tinham que fazer. Ora, isto entope a secretaria muitas vezes, cria processos por trás em termos de back-office que não são os mais fluidos por causa disso, e nós queríamos melhorar esse processo. Então o que é que fizemos? Melhorámos a linguagem. Explicámos porque é que as pessoas estão a receber aquela notificação, o que é que significa aquela notificação, o que é que podem fazer a seguir e gerar imediatamente uma referência motivante para as pessoas pagarem. Dizer que as pessoas, se não têm possibilidades de pagar as custas daquele processo, podem pedir apoio judiciário. Então, explicar como é que isso é feito. E qual é que foi o resultado? No primeiro ano, nós tivemos mais de 50% de aumento do pagamento de dívidas de processos de injunção. E outra componente interessante que foi, tivemos mais 160% de pessoas a quem foi efetivamente atribuído de pedidos de apoio judiciário. E desses 160, 75% a mais foram pedidos concedidos desse apoio. Ou seja, as pessoas perceberam aquela mensagem. Isto é central. Ou seja, nós temos que perceber que temos que adequar a nossa linguagem àquilo que é o nosso público. Central ter essa componente. E finalmente, uma dimensão que é absolutamente central. Como eu te referi há bocadinho, não basta dizer que temos serviços públicos online. É preciso garantir que as pessoas os utilizam. Portugal é um excelente exemplo de disponibilização de serviços online. No entanto, nos indicadores de vários pontos de referência, de vários organismos de referência, a utilização desses serviços não é tão alta como gostaríamos. Isso acontece muitas vezes por literacia tecnológica, por barreiras à entrada das pessoas, barreiras à utilização, e nós temos que cada vez mais contribuir para essa solução. Percebermos e pormos do lado do cidadão, testarmos, para percebermos como é que ele pode utilizar melhor. E a comunicação, mais uma vez, tem muito a ver com isso. Portanto, essa componente é absolutamente central para garantirmos que funcionam que temos melhores serviços digitais para as pessoas poderem utilizar. E uma dimensão que também é importante, que é esta aquilo que eu falava um bocadinho do neuromarketing, esta ideia do que é que eu ganho com isto. Temos que pensar muito bem, pormos do lado das pessoas, que é, quando estamos a escrever determinado conteúdo, percebemos em que é que aquilo impacta, qual é a vantagem, qual é o benefício direto que aquela pessoa tem, por exemplo, em utilizar um serviço online e não ter que ir a um serviço físico, em poder aderir a uma chave móvel digital para não ter que se deslocar, e outros exemplos possíveis. Ou seja, qual é o benefício direto que a pessoa tem em utilizar determinado serviço, conteúdo, serviço que nós estejamos a oferecer, a proporcionar precisamente de uma forma clara, de uma forma de vantagem que as pessoas entendam rapidamente, de uma forma muito simples. Portanto, este é um ponto absolutamente central. E o último, espero que este seja o último ponto, eu digo sempre o último ponto, mas espero que este seja dos últimos pontos, que é segmentar efetivamente estas pessoas, perceber que elas não são todas iguais. Quando mandamos uma mailing list, perceber quem é que são aquelas pessoas é absolutamente central para garantir que funciona de uma forma efetivamente eficaz esses resultados. As pessoas não recebem da mesma forma. Quando fizemos a newsletter da Justiça, segmentámos aquele grupo de pessoas, o que faz com que a newsletter que é enviada para os advogados não seja igual à mesma newsletter que é enviada para, por exemplo, funcionários dos tribunais. O que faz com que as taxas de abertura sejam maiores por causa disso. E isso cria maior proximidade, dá maior proximidade. E agora sim, o último ponto, que é a questão da transparência. A transparência é também, e mais ainda na questão da proximidade, é uma das formas de contribuirmos efetivamente para garantir e aumentar a confiança que as pessoas têm no Estado, nos serviços públicos e garantir que funciona. Portanto, para concluir e para fazer este momento de conclusão, nós temos efetivamente que começar por uma estratégia, temos que pensar o que é esta estratégia, que forma é que nós podemos comunicar com aquelas pessoas que não são todas iguais, o que é que temos a oferecer, quais é que são os ganhos e benefícios tangíveis que aquelas pessoas vão ter por utilizar
determinados serviços, por comunicarmos por elas, por frequentarem um webinar, por frequentarem um curso, por um conjunto de ações que estivemos a proporcionar, portanto, que mensagem é que nós queremos para que de facto seja fácil. E depois garantir que é simples utilizar aquele serviço. Portanto, é absolutamente central isto. Isto faz com que tenhamos, por um lado, acompanhar esses resultados, e portanto é central acompanharmos os resultados que estamos a ter, para que percebamos, e em conclusão, tenhamos o cidadão, em primeiro lugar, no centro de tudo, e esse é um ponto central que eu gostava de dizer. O cidadão somos todos nós, somos consumidores e somos cidadãos ao mesmo tempo. Somos, por outro lado, embaixadores destas organizações, portanto temos que pensar que todos nós representamos as organizações. O digital não significa que as pessoas estejam distantes, ou seja, estejam longe e não possam utilizar os serviços, e portanto é central nós pensarmos que não basta haver transposição de práticas, é preciso pensar em novas práticas, de formas de nós nos aproximarmos uns dos outros, nos aproximarmos dos cidadãos e também dos funcionários. Portanto, esse é um ponto absolutamente central. E finalmente este ponto, que é, nós podemos dizer que a pandemia é um momento que acontece agora e depois voltamos ao mundo que tínhamos antigamente. Em alguns casos até pode ser a realidade, mas eu convido-vos também, como em jeito daquele filme do Matrix, a escolher o comprimido que não nos vai deixar no mesmo sítio e nos vai passar para o outro lado. Perceber de facto que as coisas mudam e a mudança veio efetivamente para ficar e nós temos que fazer parte dessa mudança. E a comunicação serve muitíssimo para essa mudança. E resta-me terminar e deixar agora para perguntas. Eu depois deixo aqui na apresentação um conjunto de conteúdos adicionais que podem ficar. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Pedro Tavares, foi excelente. Temos muitas pessoas a dar-lhe os parabéns pela sua excelente apresentação e temos muitas perguntas. Vamos tentar responder ao máximo possível. Começo já com a questão da Sara Timóteo, que lhe dá os parabéns pela apresentação e pergunta se, na sua perspectiva, qual a melhor forma de promover as competências necessárias para ultrapassar a iliteracia digital e a perspectiva resistência ao uso do digital de funcionários que prestam serviço na administração pública? Muito bem, é uma boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, o primeiro ponto é a questão da resistência. Nós todos, eu volto a dizer isto, que nós todos somos cidadãos e, portanto, é um dever, os funcionários como funcionários, temos todos esse dever. E temos que perceber que temos todo o dever de perceber que os cidadãos também mudaram. E por outro lado, temos que ter essa também necessidade, essa vontade de também querer aprender. Portanto, esse é o primeiro ponto. Não se muda e não se cria essa mudança por decreto. Nós não vamos criar mudanças por decreto, não é porque uma organização escreve uma lei a dizer que a partir de agora passa a ser. Não, as pessoas têm que querer e os funcionários têm que querer efetivamente fazer parte da mudança. Portanto, esse é um primeiro passo, querer fazer isso. Depois, também recorrer a ferramentas. Eu acho que o primeiro passo é cada vez há mais ferramentas, cada vez há mais formas de aprendizagem, cada vez há mais possibilidades nós podemos aprender. O INA é um dos exemplos, com todos os recursos de formação que tem proporcionado precisamente para a área da comunicação, para trabalhar e para dominar mais estas ferramentas. E finalmente o último passo que eu também diria que é importante, que é também as próprias organizações. As organizações também têm que ser ávidas da mudança. E este momento também é o momento certo, precisamente para as organizações perceberem que se não é agora, também já não vai ser. Portanto, este é o momento em que temos que pensar todos que a mudança está aqui e a mudança veio para ficar e, portanto, também tem que haver estrategicamente na organização vontade de haver essa mudança. Isso depois também liga-se com todas as pessoas, com formação, com incentivo, com ligação, com essa rede, com essa maior rede de mais proximidade com as pessoas. O José Cerqueira diz precisamente isso, ou seja, se não considera que os canais de comunicação com a administração pública deveriam ser criados, deveriam ser mais digitais, ou seja, outra resposta em termos de serviços, aliviando a rede de proximidade para os cidadãos menos capazes de utilizar os canais digitais, como por exemplo a videochamada, videoconferência, portais digitais, chatbox, etc. É o contraponto. Portanto, a única coisa que eu acho é que nós não podemos dizer a partir de agora está disponível online e deixar estar. E esse é um ponto que nos frustra como cidadãos a todos
que é quando nos dizem qualquer coisa está online e nós vamos e não conseguimos fazer. Portanto, não tenho dúvidas que a disponibilização do serviço digital é uma forma de, por um lado, criarmos mais eficiência nos serviços públicos, criar mais eficiência, mais desmaterialização, as pessoas fazerem coisas que lhes acrescentam valor, pessoas que em determinadas áreas fazem determinadas tarefas repetitivas, que cada vez mais a automatização precisa. A automatização não é substituir as pessoas, atenção, a automatização é pôr as pessoas a fazer coisas que lhes acrescentem valor, que acrescentem valor à organização, mas também que lhes acrescentem valor na vida delas. Portanto, acho que a transição digital é isso, permitir assegurar o melhor serviço e garantir que esse serviço é efetivamente mais bem usado pelas pessoas. Muito bem, a Teresa Nogueira diz: se institucionalmente se recebem e-mails sobre qualquer temática encaminhados internamente e sem que haja o cuidado de haver algum tratamento ou seleção, pode-se considerar comunicação interna apenas com a justificação de que há o direito ou a obrigação de informação? É isso informação? É isso comunicação? Eu acho que isso não é comunicação. Se a comunicação for unívoca, perde-se precisamente aquilo que eu estava aqui a fazer. Ou seja, se nós efetivamente recebermos uma caixa de mensagens e deixarmos uma caixa de e-mails e deixarmos ali estar, estamos precisamente a quebrar esse elo. O que eu estou a falar aqui é de um processo dinâmico, fluido, em que todos estes processos, todos estes atores da comunicação trabalham entre si. E nós temos que perceber que, efetivamente, se eu envio uma comunicação para um organismo e estou à espera de resposta e não tenho resposta, não estou a prestar um serviço. Tal como, o que é que eu faço quando me acontece isso, quando fico num hotel e não gosto do hotel e reclamei e ninguém me disse nada. Fico frustrado. Ora, também fico frustrado nos serviços públicos que acontece. Portanto, nós temos que perceber que nós não somos, na administração pública, uma caixa de e-mail. Nós não somos um portal que lá está, que é gerido por alguém que ali está. Não. Faz parte da organização, faz parte da dinâmica da organização. Muito bem. A Teresa Jesus fala de não estar na altura das formações fornecidas anualmente pela função pública, deveriam começar a incluir outras direcionadas para a mudança que veio para ficar, para se conseguir dar uma mensagem produtiva e com uma informação não fará parte das FIAs fornecer a informação correta? É a mesma pessoa, mas com duas questões, digamos assim. Eu diria que não tenho dúvidas. Isto veio para ficar. Não é um processo que se faça de um dia para o outro. O INA é precisamente um dos agentes precisamente dessa mudança, mas nem também o próprio INA faz isso sozinho. E também o próprio INA também precisa de mudar também a forma, porque efetivamente todas as organizações mudam. Portanto, acredito que sim, acredito que este é também o momento em que isso é possível. Esta realização deste tipo de ações veio provar que nós, se calhar, também podemos fazer ações de formação, etc., através desta forma, que se calhar chega a um público muito mais vasto do que se calhar de uma forma presencial. Isto vem provar isso, mas também temos que ter um trabalho do nosso lado, que é termos uma forma de nos estruturar que seja mais ágil, para responder a momentos como este, de escrever que também seja mais ágil, para precisamente fazer com que mais gente se sinta impactada, que tenha vontade de fazer este tipo de ações, que queira realizar este tipo de ações. Portanto, nós temos que pensar, temos que ir não só ao suporte, mas ir à base, ir a fundo e mudar a forma como nós prestamos esse serviço, essa formação nesta disponibilização de serviços online. Bem, o Paulo Jorge pergunta: quem está habituado a redes sociais, a comunicar através destas, está mais apto a esta nova maneira de viver em sociedade? Eu diria que, ou seja, todos os que estamos com vontade e humildade, muitas vezes eu acho que é preciso também humildade, de querer aprender, estamos mais aptos. O primeiro caso é esse. Enquanto estivermos a querer aprender e tivermos essa humildade de dizermos que não sabemos tudo, estamos sempre aptos. Não é por utilizarmos as redes sociais. Eu conheço muitíssimas pessoas que dominam a comunicação e estas técnicas de comunicação digital, transformacional, de design de serviços, que não utilizam qualquer rede social. Portanto, eu diria que não. Eu diria que isso pode acontecer, dependendo precisamente da atitude que a pessoa tem em querer aprender e querer trabalhar e se pôr do lado do outro. A Marina Ferreira pergunta: seria possível falar um pouco sobre a estratégia de simplificação da linguagem utilizada na Justiça? De que forma isso foi feito? Com recursos internos?
posso explicar. Portanto, foram vários passos, e estão a ser vários passos, a ser dados vários passos nesse sentido. Portanto, muito desse trabalho foi feito inicialmente num componente diagnóstico. Isso é o primeiro passo, que é, não basta dizer que nós queremos mudar uma injunção, ou queremos fazer um guia, ou queremos fazer um portal, por decreto. Porque se não sabemos qual é o problema, como é que vamos responder? Portanto, a primeira coisa que fizemos foi falar com as pessoas, foi entrevistar cidadãos, foi perceber, por exemplo, no caso do projeto ligado ao óbito, quais eram os problemas que aquelas pessoas tinham, foi perceber na utilização, por exemplo, no registro criminal, quais eram os problemas que as pessoas tinham nesse caso, ou no caso do cadastro simplificado, que estava focado em populações remotas com mais problemas de literacia, quais eram os problemas que elas tinham. Portanto, a primeira coisa é falar com as pessoas, observar muitos casos, noutros, recolher informação. A segunda dimensão tem a ver com reescrever e pensar a forma como nós devemos reescrever. E para isso, em muitos casos, pode ser feito externamente, com especialistas na área de simplificação de linguagem, etc. Mas em muitos casos também, eu acho que pode ser muito isso, criarmos também embaixadores da mudança dentro das organizações. E estes embaixadores, muitas vezes, são as pessoas que contribuem muitíssimo para a mudança. No caso do Tribunal Mais, que foi um projeto precisamente de simplificação e de modernização na componente do que foi feito nos tribunais, muito desse processo de mudança e muito desse processo de simplificação foi resultado, ou grande parte dele, diria mesmo, foi graças aos embaixadores. Fez-se um piloto em Sintra e foi a partir desse processo de Sintra que se disseminou a mensagem para todas as comarcas, para diversos tribunais hoje em dia, quase todos os tribunais do país têm esta nova lógica e esta nova forma de trabalhar e também de simplificar. Portanto, isto é feito com todos os agentes. Muito bem. A Sandra Pereira pergunta como deverá a equipa da área da formação de uma entidade fazer chegar a informação à equipa da comunicação dessa mesma entidade no sentido da sua efetiva divulgação online, por exemplo, os conteúdos pedagógicos desenvolvidos? O primeiro passo que eu digo é explicar o porquê. Ontem, na organização onde eu estou, alguém na área da comunicação e do design dizia: Pedro, um dos problemas que eu tenho aqui é que muitas vezes faço coisas e não sei para que é que eu estou a fazer. Mandam-me fazer, e eu estou a fazer aquele PowerPoint que eu não sei para que é que ele serve. E esse é o primeiro passo, que é qual é o objetivo que eu tenho ao estar a fazer um determinado conteúdo formativo, por exemplo. O que é que eu quero atingir? Quais são os objetivos? Para quem é que são aquelas pessoas? E quando eu digo aquelas pessoas, não é a massa. O que é que são os problemas que aquelas pessoas têm? E efetivamente explicar isso e trabalhar, e não é enviar para a equipa não é a equipa de formação enviar para a equipa de comunicação, não. É trabalhar em conjunto, produzir em conjunto conteúdos, produzir em conteúdo informação, produzir em formatos que sejam suscetíveis de serem mais eficazes para aquela audiência. Portanto, trabalhar em conjunto é fundamental. Para isso, é preciso saber o porquê. Okay. A Bela Jardim, além de lhe dar os parabéns pela apresentação, pergunta quais considera serem os principais desafios na comunicação, passagem de informação e serviço como os nossos clientes neste cenário que hoje vivenciamos, confinamento, teletrabalho, e de que forma os superar? O primeiro desafio que eu sinto é, aquele que certamente todos estamos a sentir, é como é que será que o outro vai receber a nossa mensagem. Não é? E esse é o primeiro passo, que nós estávamos habituados. Quem já tinha canais digitais, obviamente, tinha mais facilidade, mesmo assim, obviamente, porque por mais não seja pela interação com as outras pessoas e o feedback que recolhia, mas aqui, de facto, nós estamos à distância, estamos nas nossas casas e, portanto, temos mais dificuldade, muitas vezes, em perceber como é que a mensagem chega ao outro. Portanto, o primeiro passo é trabalharmos melhor em conseguir identificar isso. Ora, como é que se faz? Faz-se com enviar-se cá mais inquéritos, conversar mais com as pessoas, responder a e-mail, saber porque é que, no caso de eventos como este, receber questionários. Portanto, receber mais feedback dos outros é absolutamente central para nós percebermos se isto está a funcionar ou se não está a funcionar, porque senão estamos aqui a falar sozinhos para uma câmara, não é? E não é isso que estamos a fazer aqui. A Sandra Pereira pergunta como integrar a comunicação de uma entidade tendo em conta as diversas redes sociais em que participa. A primeira coisa que eu digo é coerência. Portanto, nós temos que perceber uma coisa importante, que é temos que ser coerentes. A mensagem que temos num canal presencial é precisamente a mesma mensagem que temos num canal web. Portanto, temos que ter uma mensagem coerente. Muitas vezes, às vezes, todos nós ouvimos aquela coisa de vamos a um serviço presencial e nos dizem isso é aquela coisa na web, mas eu disse não sei nada.
E isso acontece tanto no setor público como no setor privado. A coerência é absolutamente central nós garantirmos que acontece. Portanto, o primeiro fator crítico de sucesso é precisamente esse ponto, nós garantirmos que a mensagem é a mesma num sítio e no outro. E depois, efetivamente, estarmos preocupados com a forma como a utilização do serviço é feita, a realização desse serviço é feita, portanto, termos essa preocupação que estes pontos funcionam, estes pontos de contacto funcionam e respondemos sempre da mesma forma e percebemos que a organização é só uma. Muito bem, para terminar, porque não temos muito mais tempo, são muitas as perguntas e peço desculpa desde já àquelas que nós não vamos conseguir responder. A Ana David pergunta, que vem um bocadinho na sequência daquilo que estava da pergunta anterior: comunicar no Facebook ou Insta, também devemos ter segmentação de públicos e lógicas de produção de conteúdos diferentes, visto que têm lógicas diferentes? Se sim, deve ser a mesma pessoa a realizar a gestão e a produção dos conteúdos? Muito bem. Eu, antes de mais, vou dizer uma coisa que esta pergunta liga-se com a anterior e é uma coisa que me esqueci de dizer na anterior, que é esta ideia de nós também não temos que estar em todos os canais. Portanto, temos que escolher as redes que fazem sentido para a nossa organização. E a capacidade que temos de resposta, aí liga-se agora com esta pergunta, a capacidade que temos de resposta com esta organização. Portanto, devemos escolher as redes certas que fazem sentido e que são coerentes, para a nossa organização, temos capacidade de resposta, 2, onde o nosso público está. Portanto, temos que saber se o nosso público está sobretudo no LinkedIn, não faz sentido estarmos no LinkedIn. E estar numa rede como o LinkedIn é que faz sentido. Se o nosso público está mais no Facebook, é um público menos profissional, está mais no Facebook, então vamos utilizar o Facebook. Se queremos, por exemplo, ter mais uma componente de relação e proximidade com a pessoa e proximidade com a organização, se calhar vamos estar mais no Instagram e ter esta ideia mais de cultura, trabalhar mais a componente de cultura. Muitas vezes é a mesma pessoa, em muitos casos é a mesma pessoa, deve dominar estas diferentes especificidades, ou seja, quero dizer com isto que a mensagem que fazemos num canal como o Facebook não é a mesma mensagem que fazemos num outro como o LinkedIn, e muitas vezes eu vejo os mesmos posts feitos da mesma forma para as mesmas pessoas, não são as mesmas pessoas e não querem as mesmas mensagens, portanto, a forma como comunicamos para uma rede não é a mesma que comunicamos para outra rede. Portanto, temos de ter muito cuidado em perceber isso. E como é que isso se faz? Vendo o nível de engagement, que é não vale a pena estar a insistir. Se eu tiver uma determinada mensagem, um determinado conjunto de posts repetidos num canal e eu não tiver ninguém a responder a isso, é porque qualquer coisa não está bem. É porque qualquer mensagem tem que ser ajustada. É porque eu não estou a chegar às pessoas certas. É porque eu não estou a utilizar o canal certo. Ou seja, porque eu não estou a dar aquilo que eu dizia há bocadinho, aquilo que eu tenho para oferecer, não estou a dar aquilo que eu tenho para oferecer. Portanto, temos que perceber bem, pôr as coisas onde fazem sentido estar, portanto, para que tenhamos melhores resultados. Muito bem, já passamos da hora, portanto não vamos ter a oportunidade de fazer mais perguntas. Agradeço uma vez mais ao Dr. Pedro Tavares pela excelente apresentação. Certamente teríamos um outro webinar para falar sobre comunicação digital, por exemplo, que é uma área que há muita coisa para dizer. Eu, antes de encerrar, vou iniciar aqui o inquérito e pedir a participação de todos os presentes para poderem dar a vossa apreciação em relação a esta sessão, e assim damos por encerrada esta última sessão do primeiro ciclo de webinars que o INA tem vindo a realizar desde o dia 28 de abril. Em nome do INA, eu agradeço uma vez mais a presença do Dr. Pedro Tavares e a partilha do seu conhecimento na área da comunicação. Agradecer ainda também à doutora Sofia Figueiredo pelo apoio na interpretação para a língua gestual portuguesa e ao Walter Gouveia pelo apoio técnico ao longo de todas estas sessões. Nós relembramos que enviamos um certificado de participação por e-mail. Esta apresentação vai estar também disponível no nosso site, que estamos a criar uma página de webinars e que tem as apresentações de todos os oradores, bem como também as gravações da sessão que vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Amanhã, dia 15 de maio, pelas 15 horas, teremos o primeiro webinar do segundo ciclo destas videoconferências.
Vamos ter um formato ligeiramente diferente, com mais conferencistas e um moderador, e haverá também a presença de 2 secretários de Estado a fazer a abertura. A abertura será e estará a cargo da Secretária de Estado da Inovação e da Modernização e da Inovação e da Administração Pública, peço desculpa, Fátima Fonseca, e do Secretário de Estado da Administração Pública, o José Couto. Amanhã o tema da conferência é sobre o trabalho colaborativo na administração pública. Como eu disse no início desta sessão, as inscrições podem ser feitas através do formulário que está no site do INA. Portanto, relembro que as inscrições são gratuitas e que podem fazê-lo ainda. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença e ao Dr. Pedro Tavares pela excelente apresentação e à doutora Sofia. Muito obrigada, uma boa tarde a todos e até uma próxima sessão. Obrigada. Obrigado, até a próxima.